Olá, sejam todos bem-vindos a este canal de estudos bíblicos. Desde já agradeço a todos pelo carinho. Se você já é conhecedor do meu canal ali, tem estudado junto comigo, curta, compartilhe, comente. Eu gosto muito de ouvir os comentários. E bora lá para mais um estudo. Eu sempre falo no início, tenho a Bíblia em mãos. E bora lá para mais um estudo? Bem, hoje nós vamos aprender sobre um pouco mais, sobre o livro de Gênesis, Bereshit. Lá em Isaías 46, no verso 9 ao 10, fala o seguinte: que eu sou Deus e anuncio o fim desde o princípio, Reshit, que é desde o princípio. Creio que todos vocês já devam ter ouvido falar do livro de Gênesis, não é mesmo? Ele é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, tanto para nós cristãos, como também no judaísmo. É o primeiro livro da Torá, a primeira porção, a primeira paraxá da Torá, e faz parte do Pentateuco no judaísmo. Se você ainda não leu o livro de Gênesis ou pouco sabe sobre este livro tão único e tão especial, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Bem, nós vamos falar sobre a mensagem principal, os principais acontecimentos, lembrando que a Bíblia é um livro espiritual, ela é a palavra de Deus e ela é espiritual. A razão humana, o homem natural aqui não interfere. Ela é discernida espiritualmente. Orem, façam um preparo espiritual antes de ler, se santifiquem. A Bíblia fechada, ela é um livro comum. Ela aberta é Deus falando com você, Deus falando conosco. A palavra Gênesis vem do grego, que significa origem. No hebraico, onde foram escritos os pergaminhos, a qual foi até chegar a tradução para nossas Bíblias hoje, no hebraico, que é na língua original, onde foi escrito o Pentateuco, o Gênesis significa Bereshit, num princípio. Reshit é princípio, o Bet que vem na frente ali, Bereshit, significa num princípio, em um princípio. Que nos fala sobre o início, a origem, o início de todas as coisas. Em Gênesis, nós aprendemos a história da humanidade, de quando o homem ainda nem existia. Interessante, né? Qual ser humano estava lá no Bereshit, lá no início, para ver e ouvir o Eterno falar? Haja luz e houve luz. Quem humano estava lá para ver ele criando o sol, a lua, a terra, os animais e tudo que ele criou. Portanto, o relato da criação só pode ter sido por revelação divina. Deus revelou, assim como João escreveu as profecias que estão contidas no Apocalipse, foram também por revelação divina de Yeshua, a qual o Eterno lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O início, a origem, o Bereshit, o início de todas as coisas. De quais coisas? Em Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, era um caos, sem forma, escura. Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Na Bíblia hebraica, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or, haja luz. João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo referente ao nosso planetinha, tudo foi criado ali no Gênesis, no Bereshit. O verbo criar, que é o verbo bará, é criar do nada. Do nada ele fez tudo, ele criou tudo.
Bará é você criar algo daquilo que não existia e passou a existir. A palavra que é devar em hebraico, a palavra do Eterno criou todas as coisas e disse Deus, e ele falou e foram criadas todas as coisas. Em Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor de sua glória, quem é o resplendor da glória de Deus? Yeshua, e a expressa imagem, gravem isso, tá? Imagem da sua pessoa. Que pessoa? O Eterno. E Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vemos ali no Bereshit a origem dos anjos. Tem estudo sobre o Bereshit aqui no canal, tá? Se aí você ainda não viu, corre lá e veja e aprenda um pouquinho mais estudando junto conosco. Vemos no Bereshit, no Gênesis, a origem, o início, a criação do universo e tudo que neles há. Os bilhões de estrelas e galáxias que contém. Lá no Salmos 147:4, nos diz o seguinte, que o Eterno conta e chama cada uma das estrelas pelo nome, pelo seu nome, as galáxias, os planetas, a Terra e tudo que nele há. Vemos a criação de tudo, da natureza, de todos os tipos de animais, aves, répteis, anfíbios, peixes e suas espécies. Vemos no sexto dia a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, que o Eterno criou para a sua glória, honra e louvor. E disse para eles, sede frutíferos, multiplicai-vos. Ordenou que Adão nomeasse tudo no Éden. Vocês sabiam que Adão deu nome, nomeou tudo que hoje nós conhecemos, os nomes que nós conhecemos, foi Adão que nomeou, ele que deu nome. Ele olhou para a vaca lá e falou assim, ó, você vai se chamar vaca. Olhou lá para a pomba, você vai se chamar pomba. Ele nomeou todos os animais, ele que deu nome para todos os animais. Consta isso no livro de Gênesis, corre lá e lê lá. O Eterno instituiu ali no Bereshit o casamento, né, a constituição da família, a aliança entre homem e uma mulher, casamento, a família. E eles conviveram em perfeita harmonia com o Eterno lá no Gan Eden, que é o Jardim do Éden, por um tempo. O relato da origem do pecado, tudo isso nós vemos no Gênesis. A queda do homem, que Adão e Eva desobedeceram, duvidaram da palavra do Pai, preferiram ouvir a voz de uma serpente, e apesar deles terem sido expulsos do jardim e corrigidos, pois o Pai corrige o filho que ama, o Senhor os abençoou. Houve aí a origem do trabalho, do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho é uma bênção na vida do homem. A origem do mal, o mal iniciou-se ali, na hora da queda, após a queda, que veio a desobediência na palavra de Deus. Por isso a terra padece, geme, sofre. Veio ali a origem do sofrimento. Vieram as dores, os choros, as angústias, o medo, as aflições, os assassinatos, fomes, terremotos, fúria da natureza, morte. Tudo isso veio ali no Gênesis. A partir do pecado, da desobediência de Adão e Eva. A chave para entendermos tudo está ali no Gênesis. Houve o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Depois que aconteceu isso, o Senhor concedeu outro filho para Adão e Eva, a qual eles chamaram de Shet, Shet em hebraico. Ao entendermos a origem do mal, logo vem a esperança. Após a queda, quando parecia que não havia mais esperança para o homem, pois havia condenação de morte, morte eterna, Deus faz uma promessa gloriosa para ali no Éden. Ele é fiel, seu amor ele é imensurável. Olha a promessa que consta ali no Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali nos está falando sobre a morte e ressurreição de Yeshua, o nosso Salvador. Isso desde o Bereshit já estava profetizado, desde o princípio. Jesus, ele venceu a morte, nos dará a vida eterna. Ele é fiel e cumpre suas promessas. Ele voltará e nos levará. Nessa profecia de Gênesis 3,15, nos relata a promessa da salvação em Yeshua e a sua morte e ressurreição, a vitória sobre Satanás, pois ele venceu na cruz. Ao ressuscitar, ele venceu na cruz. Ele esmagou ali a cabeça da serpente. Ele venceu. Jesus, Yeshua, é a nossa vitória. Nele temos a promessa de vida eterna com o nosso Senhor. As gerações Toledat em hebraico foram vindo e a maldade se multiplicando a ponto do Senhor se entristecer com o homem e anunciou o dilúvio, anunciou ali o fim. O Senhor viu ali, naquela multidão que já havia ali, ele viu um homem ali chamado Noé, e viu em Noé um coração bom, puro e fiel. Deu a ele um projeto de construção de uma arca, pois ele foi fiel. E Noé construiu a arca conforme todo o projeto que Deus tinha dado para ele, onde ele e a sua família e todos os animais foram preservados, foram salvos da destruição do dilúvio. Noé obedeceu, ele foi fiel à palavra do Eterno e foi salvo. Ele creu na palavra do Senhor e foi salvo. O dilúvio veio. Deus, o Eterno, é fiel, amoroso, justo e cumpre sua palavra, suas promessas. O Senhor fez ali com Noé um concerto, Brit, aliança. Brit, aliança em hebraico. Ele fez uma aliança, um concerto com Noé. Colocou um sinal, o arco na nuvem, Anan. Instruiu com sua palavra. Gênesis 9:7. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Frutificai-vos, multiplicai-vos. Ide, anunciai, frutificai-vos, multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra. Instruiu a Noé com princípios e condutas de moral, que foram chamadas como leis de Noé. A partir dali, houve o recomeço. O dilúvio é um exemplo do fim, citado pelo próprio Yeshua lá em Mateus 24, 37 a 39 e também em Lucas 17, 26 e 32. Em ambos os textos, o Senhor Jesus, Yeshua, ele nos dá exemplos do tempo do fim, que foram citados lá no Bereshit, pelo próprio Senhor Jesus. O fim dos tempos. De uma hora para outra, o fim virá. Lembram do dilúvio? Vocês pensam que Deus anunciou o dilúvio num dia e no outro veio? Não. O Senhor deu o projeto. Ele foi construindo a arca. Todos que estudam a palavra do Senhor calculam que, em média, demorou quase 100 anos para construir a arca. Então, quer dizer, o Senhor deu tempo para que a humanidade naquela época se arrependesse, cresce na palavra do Senhor, mas nós sabemos o fim da história, né? Somente 8 pessoas, que Noé e sua família, foram salvos. E o fim veio, não sem antes o Eterno dar tempo para arrependimento e conversão. Em Yeshua, também nos fala sobre esse mesmo princípio. Yeshua virá e arrebatará os fiéis a ele. O juízo, o fim desse império do mal virá. Ei, agarre essa tão grande salvação que hoje nos é anunciada através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele virá, tá? Ele vem. Ele é a nossa arca, nele estamos seguros, nele nós estamos protegidos do mal que está sobre este mundo. A partir de Gênesis 11, todos ali falavam a mesma língua, porém a soberba, a arrogância, a multiplicação da maldade no coração do homem, do ser humano, cresceu tanto de uma forma tão exorbitante a ponto deles acharem
que podiam alcançar o cume dos céus a partir de uma torre. Eles queriam ficar famosos, eles queriam edificar o nome deles na terra, queriam engrandecer o nome deles. Os descendentes de Noa, Nimrod era bisneto de Noa. Olha que situação. O Senhor viu a maldade no coração deles e o Senhor desceu e confundiu a sua língua. Houve ali aquilo que nós conhecemos como Torre de Babel, Torre de Babel, confusão. Ninguém mais se entendia. A partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face da terra, sobre toda a face da terra. Temos aqui a origem dos idiomas, tudo isso no Bereshit, no princípio. Em Apocalipse 17:5 nos fala o seguinte: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aí veio Abraão, Gênesis 12, o chamado dele, de toda a sua descendência, até os nossos dias, a salvação pela fé em Yeshua. Lá em Abraão, houve a pergunta: Pai, onde está o Cordeiro? Origem das promessas do Eterno e seu concerto, aliança através da fé, a fé de Abraão. Gênesis 12:3. Em ti, pela fé, serão benditas todas as nações da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Leia o capítulo 12 todo. Ali no Gênesis, Deus prometeu a Abraão, um filho. Aqui o filho da promessa, tá? Isaac. E que a sua descendência, que era o filho da promessa, Isaac, seria mais numerosa e incontáveis como as estrelas dos céus. Em Gênesis 15:13, saibas, Abraão, olha a promessa que o Senhor Eterno deu desde Gênesis para Abraão, saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servilosão e afligilosão por 400 anos. Gravem essa profecia. Gênesis 22. Lembram quando o Eterno pediu a prova da fidelidade de Abraão e que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. O Senhor pediu prova da fidelidade dele. Abraão obedeceu, pegou o filho dele, Isaac, foi lá para o Monte Moriá, que é o Monte da Provisão, e ao chegarem lá, prepararam o altar do sacrifício, e Isaac perguntou para o pai: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E disse a Abraão: Deus proverá, Adonai irê para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. O anjo do Senhor, trouxe um cordeiro que foi oferecido, e viu o Senhor que Abraão o temia. Ali expressou a sua fé, emuná. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Por que Deus dessas 3 gerações de patriarcas? Porque o Senhor, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, veio desta descendência. Ele é o leão da tribo de Judá, filho de Davi, que era judeu, da tribo de Judá. Davi era rei da tribo de Judá. E Yeshua é judeu, rei eterno, rei da nação israelita. Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Tudo isso nós encontramos no Bereshit, no princípio. Os descendentes de Abraão seriam incontáveis. Abraão gerou, nós sabemos a história que está contida no Bereshit, que Abraão, o primeiro filho dele, foi com uma egípcia, Agar. Por um período, Sara era estéril, e, aliás, ficou estéril, né? E convenceu ele lá a ter um filho com Agar, que era egípcia, e teve o primeiro filho dele, foi Ismael. E depois, Sara, lá no final, Sara gerou
o Senhor operou milagre e ela foi frutífera, ela gerou e teve o filho Isaque, o filho da promessa. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura e teve ainda 6 filhos com ela, lá no Gênesis 25, do 1 ao 2. Os filhos com Quetura foi Zinram, Joxã, Medan, Midian, Gisbaque e Suá. Esses foram os outros 6 filhos de Abraão. Portanto, Abraão teve 8 filhos. E Isaque casou-se com Rebeca, tiveram gêmeos, que é Esaú e Jacó. Lá em Malaquias 1:1 fala o seguinte: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E Jacó casou com Lia e Raquel e teve 2 concubinas também, Bila e Zilpá, que geraram os 12 filhos de Jacó, né, que geraram ali as 12 tribos de Israel. E teve também uma filha, Diná. Dali nasceu a nação israelita, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Bem, quais foram esses 12 filhos de Jacó? Reuven, Shimeão, Levi, Yehudá, Dan, Naphtali, Gade, Asher, Issacar, Zevulon, Yosef e Benjamim. Esses foram os 12 filhos de Jacó e a filha Diná. Da tribo de Yehudá, quando Jacó deu as bênçãos, ele abençoou, recebeu a bênção do pai. Gênesis 49, 8 e 12, a 12. E Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Profundo, né? Yehudá é um leãozinho. Aí continua o texto: e como um leão velho, quem o despertará? O cetro, o reinado, não se arredará de Yehudá, até que venha de Shiló, e a ele se congregarão os povos, todos os povos, línguas, raças e nações. Lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Quem é o leão da tribo de Yehudá? A descendência de Abraão, que seria incontável como as estrelas, é a família de Yeshua. A igreja fiel que crê nele, a noiva que ele pagou com alto preço e através de seu sangue comprou homens, pessoas de toda a raça, tribo, povos e nações. Incontáveis é o número dos salvos do Senhor. Queridos, quando fala que ele comprou homens de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, todos que creem em Yeshua, que o aceitam como Salvador, serão salvos, estão salvos. No Bereshit, vemos a origem do dízimo e também do sacerdócio. Dízimo em hebraico é Maaser. Eser é o número 10, é o 10º, a primeira parte, né? Maaser é o dízimo. Vemos desde Abraão que o dízimo era uma prática antiga. Abraão deu o dízimo, depois de uma guerra, ao sacerdote que é Cohen, Melquisedeque, Melech Tzadik, rei da justiça. Melech Tzadik foi o último descendente de Sete. Em Hebreus 6:20, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, que é Cohen Gadol, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melech Tzadik, Melquisedeque, rei da justiça. O livro de Gênesis é a base para a compreensão de todo o restante da palavra do Senhor, tanto da primeira ou da velha aliança, o primeiro testamento, o segundo testamento, como a segunda ou nova aliança é a Brit Hadashah. A nova aliança é Brit Hadashah. Fica quase impossível alguém compreender o que tem escrito no Novo Testamento, na Brit Hadashah, nos evangelhos, nas cartas paulinas, como e por que precisamos de um Salvador, e até entender o Apocalipse, se nós não soubermos. Tudo isso se originou no Gênesis, no Bereshit.
É impossível compreender sem conhecer o Bereshit, o início, a origem de todas as coisas. Entendemos melhor a vitória final, que é o fim, que virá sobre todas as coisas quando conhecemos o começo e as promessas do Eterno. Em praticamente todo o conteúdo bíblico tem a base que está no Bereshit. A história de Yosef, a salvação de sua família, a salvação do Egito e de todo o mundo. Yosef era o filho amado do pai, invejado e odiado pelos irmãos, vendido como escravo a uma caravana de mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata, sendo que o valor o preço de um escravo era de 30 moedas. Fizeram uma promoção lá com José e venderam José e Yosef para Potifar, capitão da guarda de Faraó do Egito. Ali podemos ver o exemplo de fidelidade, de obediência, fé, o bom testemunho que Yosef deu. E todas as etapas da sua história, o Senhor honrou, de escravo para governador do Egito. Ele foi usado num plano divino para salvar todo o povo e a sua família da fome, todo mundo daquela época. Todo o povo israelita, todos ali foram salvos por um plano divino daquela época. Ao se revelar aos seus irmãos, eles se arrependeram, pediram perdão e o amaram. Ao se revelar para os seus irmãos, quando José se revelou e Yosef se revelou para os seus irmãos, eles se arrependeram, pediram perdão e o amaram. Mateus 23, 39. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me vereis mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Profundo, né? Mera semelhança o relato da vida de Yosef com Yeshua. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Yeshua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho Yeshua tem a vida eterna. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, estuda aqui no canal Sede Frutíferos. Prestem atenção. Agora nós vamos ver algumas perguntas sobre o livro de Gênesis, origem, o Bereshit. Quem escreveu o livro de Gênesis? A própria Bíblia responde essa pergunta. Em Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte Sinai e ficará lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinares. Na época de Moisés, após ele descobrir que era hebreu e ao voltar ao seio da família, seu pai lá, Arão, Joquebede, seus irmãos Arão e Miriam, a partir dali, certamente seus pais e família passaram para ele oralmente tudo o que eles já sabiam, as histórias que foram passadas ali, desde Adão e Eva, dilúvio, fidelidade de Noa, sua família, a história de Abraão, seus filhos, a formação da nação israelita, o povo de Israel, a história de Yosef e outras mais, histórias, instruções, ensinamentos que eram passados naquela época de pai para filho oralmente. E na época de Moisés já havia a escrita primitiva pictogrâmica, desde os babilônicos egípcios, lembram? A língua semítica era falada, a língua lá falada era a ivrit, hebreu. Em Êxodo 31, 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Eterno disse para Moisés no monte, lá em Êxodo 32, 7, leia o capítulo todo, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito, gravem isso, o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Depressa se desviaram, se esqueceram de tudo que eu operei em seu favor, de como os libertei das opressões, da escravidão de Faraó, os milagres, os livramentos da morte dos primogênitos, através do sangue do cordeiro, no umbral das portas, fizeram um bezerro de ouro, Moisés, para o adorarem. O Senhor disse, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. O Senhor se enfureceu com a idolatria do povo israelita,
e ia os consumir. Mas Moisés foi o mediador. Moisés ali orou, suplicou a Deus pelo povo. Senhor, tem misericórdia, poupa teu povo, que o Senhor tirou eles lá do Egito. Foi o mediador entre o Eterno e o povo de Israel. Êxodo 32, 19. Chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro de ouro, as danças que estavam lá, acendeu-se o furor de Moshe e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Em Deuteronômio 10, 1, 4. Leia o capítulo todo. O Senhor ali disse a Moisés para lhe alisar 2 tábuas de pedra como as primeiras e fazer a arca de madeira. E o Senhor mesmo escreveu as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então o Eterno escreveu nas tábuas conforme as primeiras, e Moisés as porás na arca. Preste atenção, em Êxodo 34, 27 a 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve, pois, estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali no monte Sinai com o Senhor por 40 dias e 40 noites, nem comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Já se perguntaram quem sustentou Moisés nesse tempo para que ele não morresse de fome e sede? A palavra do Senhor que nos sustenta, ela é o nosso alimento forte quando estamos famintos, e a água é a água da vida que sacia, ele é a água da vida que sacia nossa sede quando estamos sedentos. Aprendemos até aqui que tanto na primeira quanto na segunda subida de Moisés no Monte Sinai, em ambas, o próprio Eterno foi quem escreveu a lei dos 10 mandamentos, certo? Vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha esticada nas pernas e voltamos com a segunda parte. Olá, estamos voltando para a segunda parte deste ensino, portanto é necessário que veja a primeira parte para dar continuidade ao estudo. Mas na segunda subida de Moisés lá no Monte Sinai, o Senhor ordenou a Moshe que escrevesse o Pentateuco. Na segunda subida dele lá, nós vemos que o que o Senhor falou para ele escrever era o Pentateuco, no caso Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Torá, que é o livro de instrução hebraica, existem as parashás, as porções, e Bereshit faz parte dos livros, como nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No hebraico é o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Lá em Deuteronômio 4, 13, a palavra diz que ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou ensinar a vocês decretos e leis, que é o Pentateuco, para que vocês os cumprissem na terra da qual onde tomar posse. A terra prometida, a terra da promessa do Eterno aos fiéis, a qual estamos aguardando até hoje. Aprendemos na palavra que o próprio Eterno, em ambas as subidas de Moshe, escreveu a lei, os 10 mandamentos. Porém, na segunda subida de Moshe, em Êxodo 34, 27 e 28, o Eterno ordenou a Moshe, após o inspirar divinamente, para que Moshe escrevesse o Pentateuco. Ali na segunda vez foi para escrever o Pentateuco. Deu para entender? Por certo, ele reuniu os escritos antigos e o que era ensinado oralmente pelos seus pais, e assim o fez. Bereshit, origem, em um princípio. Outra pergunta: como Moisés escreveu sobre Gênesis, Bereshit, se ele ainda nem existia? Aprendemos que Moshe escreveu os livros do Pentateuco, incluindo Bereshit, pois a própria Bíblia, a palavra do Eterno, confirma isso. Moshe foi inspirado pelo Espírito do Eterno nos 40 dias e 40 noites que por 2 vezes esteve na presença do Senhor. Não faltou inspiração da parte do Eterno na vida de Moshe.
para usá-lo, para escrever essas porções maravilhosas que temos em mãos hoje, até o dia de hoje, e aprendermos mais e mais com o Pentateuco e toda a palavra, e crer no Senhor e nos seus ensinos, nas instruções contidas ali. Aprendemos a obedecer, servir, honrar e crer no Senhor e todos os seus ensinos, e também sobre o projeto de salvação que nos fala de Yeshua HaMashiach. Números 12:8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, a glória, Shekinah, do Eterno brilhou em Moisés. Subentendemos que Adão e Eva, antes da queda, tinham sobre si também essa glória. Por isso não viam que estavam nus. Gênesis 1:26. Quando o Eterno criou o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, cremos que estavam ali nos céus já Yeshua, que é o eterno Cordeiro de Deus, os anjos, querubins, serafins e arcanjos. Após a queda, algo muito triste aconteceu. Quando Moshe relatou lá em Gênesis 5:1, presta atenção como foi o relato. Este é o livro das gerações em hebraico é Toledov, das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Ali não estava mais a imagem. Não foi um erro de Moisés, não, tá? Tem um estudo aqui mais específico sobre isso no canal. A imagem de Deus nós perdemos após a queda, após o pecado. Essa imagem vai aparecer lá quando Paulo escreve primeira carta de Coríntios 15:49. Lê o capítulo todo, é importantíssimo a gente ler a Bíblia. 1 Coríntios 15:49. Enquanto o primeiro Adão trouxe a morte, o último Adão, que é Yeshua, nos dá a vida eterna. Ainda trazemos a imagem terrena, carnal, pecadora de Adão, a imagem de homens semelhantes, homens pecadores. Mas o segundo Adão, que é espiritual, que é Yeshua, que é Senhor do céu, trará para nós a imagem do celestial. Nós seremos imagem incorruptíveis, seres celestiais. Leiam Romanos 8:29, leiam Romanos todo, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Que irmãos? Nós todos que estamos em Yeshua, que o aceitamos como nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que vem desde o Bereshit, de todos os salvos pela graça de Deus, através da fé. Lembra da promessa feita em Abraão? Em ti serão benditos todos os povos. Leiam 1 Coríntios 15, leia o capítulo todo também. Nos ensina sobre a ressurreição. Em Adão veio a morte, em Yeshua veio a ressurreição e a vida eterna com o Senhor. Outra pergunta, Moisés viu a face do Senhor, viu a face do Eterno? A Bíblia nos dá a resposta, não, homem nenhum viu a Deus. Tá, mas então o que ele viu? Em Êxodo 33, 18 e 20, então Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém o Senhor, o Eterno, disse, eu farei passar a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Aqui tem segredos, hein? Verso 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Ué, mas então, quem falava com Moisés, com Moshe, no Monte Sinai? Ali nós aprendemos que houve uma teofania, não só ali em todos os lugares onde Deus, a glória de Deus se manifestou, nós sabemos que ali quem se manifestou era Yeshua, na forma de anjo que ele era no céu. E aqui ele encarnou e veio como homem, mas ele já estava no Éden, no Bereshit, aquela voz que passeava no Éden, vocês lembram?
ali a voz que passeava, a palavra que passeava e outras aparições que houveram em toda a palavra de Deus, todas as aparições onde eles ouviam a voz e viam a glória ali, era de Yeshua. Isso se chama teofania, é a aparição, é a manifestação de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O mesmo que passeava lá no Éden e falava na viração do dia com Adão e Eva, Yeshua, que era a palavra do Eterno, o verbo vivo, que estava no Bereshit, entre o Eterno e o homem. Ele era o Aleph Tav, o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega, desde o Bereshit. Agora, Gênesis, Evangelhos e a Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento. O que aprendemos ao estudarmos e meditarmos no Gênesis em relação à doutrina e os ensinos que há nos Evangelhos e no Novo Testamento? Quando lemos João 1, do 1 ao 4, leia tudo. No princípio, no Bereshit, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é uma classe de palavras que contém ação, um processo. Quem era o Verbo que estava no princípio com Deus e era Deus? Lembram da voz da palavra que passeava no jardim? O Aleph Tav, que estava no Bereshit. Ele, Yeshua, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra o que o Senhor criou lá no Gênesis 1:3? A primeira coisa que o Eterno criou, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, haja luz. Haja luz e houve luz, eu sou a luz do mundo. 1 Pedro 1:20, o Cordeiro Imaculado em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós, de nós, homens. Efésios 1:4 e 5, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Os 4 evangelhos representam Yehoshua e Yeshua, que significa Deus salva, Deus é o nosso Salvador. Em Mateus 1, do 1 ao 17, e Lucas 3, do 23 ao 38, a genealogia, nos fala sobre a genealogia de Jesus. Jesus era judeu, descendente da tribo de Judá, filho de Davi. Os pais dele, José, era da tribo de Judá, e Maria era levita. Lucas 1:36, eis que também Isabel, tua prima de Maria, concebeu um filho na sua velhice, que foi João Batista. Isabel era casada com Zacarias, que era sacerdote, Cohen do templo. Lucas 1:5, portanto, a família de Isabel e Zacarias, que eram prima de Maria, era Cohen. Cohen é sacerdotes, família sacerdotal. Então, os pais de Jesus, José era judeu e Maria da tribo de Levi. A Bíblia é um livro espiritual, contém mistérios, os segredos de Deus, que ele revela para quem ele quer revelar. Paulo nos incentiva a buscarmos os dons espirituais. Lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, leiam tudo, fala sobre os dons espirituais. Vocês entendem que os dons ali citados por Paulo, por Shaul, nos fala ali, os dons ali citados são sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecias, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Você entende que isso dali foi exclusividade de Shaul aí naquela época? Ou você consegue identificar a variedade dos dons da operação do Espírito Santo de Deus já lá desde o Bereshit, desde o princípio? Analisem. Abraão foi usado em quais dons? Isaac, Yaakov, Yosef, José. E depois, em continuidade ali, Moshe, Daniel, Samuel, Yeshayahu, que é Isaías, Jeremiahu, que é Jeremias, e tantos outros profetas. Eles foram usados nos dons espirituais?
São inúmeras as citações na Torá, nos profetas, nos salmos, Terrilim, feitas por Jesus e Yeshua e pelos seus discípulos e por Shaul em sua carta sobre tudo que aconteceu ali no Bereshit, na Torá, no Pentateuco. Vocês identificaram o uso da fé, da obediência, dos dons em quais personagens? Quando a gente lê agora os próximos livros que vêm, tudo vocês vão lembrar que veio dali, do Bereshit. Vocês viram a atuação dos anjos no Bereshit, na Torá? Com qual personagem houve a aparição ali dos anjos? Quais personagens você lembra? Quando você lê agora, você vai lembrar que vieram do Bereshit, do princípio. Quantas demonstrações do amor, da graça, que é Hesed, da misericórdia, Rahamim, do Pai, em qual personagem você viu isso no Bereshit, no Gênesis, na origem de todas as coisas? Agora você entende o que está escrito lá em Isaías 46:10? Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde o Bereshit, desde o Reshit. Só o Senhor é Deus. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nada, nem ninguém foge do controle do Senhor, do domínio dele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você entende agora a soberania do Eterno Pai? Ele é soberano, só Ele é Deus, grande Deus, Gadol Elohai. Nas pessoas representativas da Trindade ali, que é nós aqui aprendemos assim, a forma de nós expressarmos as atuações do Eterno como Deus Pai, a sua figura de Filho e o Espírito Santo de Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. No diálogo aí que ele teve com seus discípulos, Filipe, ele perguntou, João 14:8-10, Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai, eles queriam ver o Pai. Aí Jesus respondeu, Yeshua respondeu, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 17:24, porque tu me has amado antes da criação do mundo. 1 Coríntios 2, 9 e 15. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Mas nós temos a mente de Cristo. Dedique-se mais a conhecer a palavra de Deus. Ore, busque ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, orai, buscai o Senhor enquanto está perto, o fim vem. Yeshua é a nossa salvação, nele estamos salvos. Reflitamos, agora um resumo de tudo, assim, de algumas coisas que nós aprendemos no Gênesis. Reflitamos, eis que anuncio o fim desde Bereshit. Vemos também revelação da soberania do Eterno na criação de tudo e de todos os seus propósitos. Vimos ali a origem do mal, da humanidade, do pecado, a necessidade de redenção para que vivamos, tenhamos vida eternamente. O princípio de tudo, a criação do homem, do casamento, da família, sede frutíferos, multiplicai-vos, evangelize, ide, anuncie meu nome, minha salvação, para que o meu nome seja glorificado, para a honra e glória do nome do Senhor. Evangelize, seja frutífero. No dilúvio, o fim veio. O Senhor poupou a família de Noa, poupou os animais, houve o recomeço, vieram as gerações, Toledot, a vida dos patriarcas,
Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, mas o mal ali continuou. Em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pela fé, Abraão creu, veio ali a provisão do cordeiro, o cordeiro. E você, crê? Gênesis 15:3. Saibas, Abraão, que de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, servilosão, afligilosão por 400 anos. Houve a escravidão, cumprimento da profecia. O povo do Senhor ficou escravo. O povo de Israel ficou escravo. O povo de Israel se acomodou no Egito e cumpriu-se a profecia dita a Abraão. José foi usado para a salvação de sua família israelita do Egito e todos daquela época foram salvos da fome que veio sobre o mundo naquele período de 7 anos. Quantos anos durou a fome no Egito? 7 anos. Porque o povo de Israel não retornou para a sua terra. Devia estar muito bom lá no Egito, né? Cumpriu-se ali a profecia de Abraão. O povo de Israel foi escravizado no Egito. Depois que o Senhor usou Moshe depois o Senhor usou a Moshe para libertar o seu povo do Egito, o povo de Israel do Egito. E depois levantou-se um novo rei, Faraó. E a palavra do Senhor é fiel, não falha. O povo hebreu ficou escravo no Egito por 400 anos, um período, na média, 400 anos. Jesus, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, veio e com seu sangue comprou homens de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Jesus tem uma família, a igreja, a noiva fiel, lá em Mateus 12, 49 e 50. Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, todos que fizerem a minha vontade, fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Creia, Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Gênesis, o princípio, em Apocalipse, o fim de tudo, onde o império do mal, o Egito, a Babilônia, são os domínios da maldade. Ansiamos estar junto ao Pai no reino eterno, com o nosso Rei Salvador, Yeshua HaMashiach. João 14, Ele voltará e nos levará para que estejamos juntos e eternamente na nova Jerusalém, a Jerusalém eterna no seu reino. No estudo de hoje, nós abordamos alguns tópicos principais, mas quanto mais nós estudamos o livro de Gênesis, Bereshit e o restante da palavra do Senhor, mais nós temos a nossa fé fortalecida, o amamos, obedecemos e tememos e somos frutíferos, evangelizamos, falamos de seu amor e fazemos a sua vontade. Ide, anuncie que Jesus é o nosso Salvador, multiplicai-vos, frutificai-vos, porque esta é a vontade do Pai. Anuncie que o Pai nos ama, que somos preciosos, valorosos para o Pai, do seu amor por nós. Fale do alto preço que Yeshua pagou por mim, por você. Ele se importa conosco, Temos valor para Ele. Fale que Ele voltará e nos levará. Jesus vem. Maranata, o Senhor Jesus vem e nos levará junto dele para estarmos juntos em seu reino. Ou serás como Nimrod, bisneto de Noé, vai se rebelar contra a palavra do Pai? O Eterno nos ordenou a frutificar e multiplicar. Ide, anunciai. E nós? Lá em 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte: o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Será que o Eterno errou? Ou nós que estamos muito aquém, a anos-luz daquilo que Ele deseja que alcancemos e façamos? Estamos sendo frutíferos? Estamos anunciando, evangelizando a palavra do Senhor, anunciando a salvação, que só Yeshua salva. Ele é nosso Salvador desde o Bereshit. É um projeto de Deus que está lá na eternidade, antes do Senhor criar tudo, qualquer coisa. Ou estamos igual ao povo que ficou lá no deserto por 40 anos.
Estamos acomodados no Egito, ou pior que acomodados, nos acostumamos a morar no Egito, no mundo. Cuidemos, estejamos atentos. O juízo do Eterno veio sobre a Babilônia, sobre o Egito e virá sobre o mundo. Yeshua vem. O juízo vem. O fim vem. Como estamos? Joio ou trigo? Candeia acesa ou apagada? Preparados para a nossa partida deste Egito? Sair da Babilônia? Venha, Yeshua, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade no céu como na terra, para todo sempre. Amém. Gostaram do estudo, meus queridos? Tem muita coisa ainda para ser estudada, falada, muita coisa que o Espírito Santo vai te revelar certamente, porque o conhecimento traz revelação. Vejam o vídeo novamente com calma, confiram os textos, ficou extenso, eu dividi em 2 partes porque ficou muito grande. Meditem. E se gostaram, curtam, lembra de curtir. Tem muita gente que está vendo o vídeo e não está curtindo. Curta o vídeo, ajude-nos, ajuda assim a divulgarmos a palavra de Deus, para que outras pessoas também conheçam e saibam da palavra do Senhor. Gostaram? Curte, compartilha. E até o próximo estudo. O meu desejo é que vocês aprendam, todos nós, vocês não, todos nós, aprendamos cada dia mais através da revelação do Espírito Santo de Deus e na palavra do Senhor, a como agradarmos a Deus, ao nosso Pai. Shalom. Ulehitraot. Até mais. Abraço para todos vocês. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, queridos? Até o próximo estudo. Bye.